A bilocação é um fenômeno que atravessa séculos e culturas, sendo frequentemente descrito como a capacidade de uma pessoa estar presente em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Este relato, que parece desafiar as leis da física e do espaço, é encontrado principalmente em contextos religiosos e místicos, mas também surge em histórias ligadas ao sobrenatural e ao paranormal. A ideia de bilocação não apenas intriga, mas também provoca debates sobre os limites da realidade, a natureza da consciência e as possibilidades do espírito humano. Relatos de bilocação aparecem com frequência em biografias de santos, místicos e figuras espirituais, sendo interpretados como manifestações divinas ou milagres. No entanto, há também registros fora do contexto religioso, associados a fenômenos paranormais ou habilidades psíquicas. Embora a ciência moderna classifique a bilocação como algo impossível de ser provado empiricamente, sua recorrência em diversas culturas e épocas mantém o tema vivo no imaginário coletivo, alimentando teorias e especulações que vão do espiritual ao psicológico. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre espreita na escuridão. A bilocação, embora envolta em mistérios, tem sido relatada em diversos contextos históricos e espirituais, com exemplos que intrigam tanto devotos quanto céticos. Neste vídeo, iremos abordar 3 famosos casos destes fenômenos que foram relatados e documentados e te convido a tirar as suas próprias conclusões sobre este assunto. O primeiro caso é de São Padre Pio de Pietrelcina, nascido em 1887 e falecido em 1968. É uma das figuras mais reverenciadas na Igreja Católica do século XX, conhecido por seus dons espirituais extraordinários, incluindo bilocação, estigmas, levitação e leitura de almas. A bilocação é um dos fenômenos mais intrigantes atribuídos a ele, com relatos detalhados e testemunhas que afirmam ter presenciado sua presença simultânea em locais distintos. Um dos casos mais notáveis ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Soldados italianos relataram que Padre Pio apareceu para confortá-los no campo de batalha, oferecendo palavras de esperança e consolo em momentos de desespero. Estes relatos são especialmente curiosos, porque na época Padre Pio estava confinado em seu convento em San Giovanni Rotondo, distante das frentes de batalha. Apesar disso, os soldados descreveram com precisão sua aparência e vestimentas, o que chamou a atenção das autoridades eclesiásticas. Outro episódio amplamente documentado envolve um bispo que, enquanto viajava de trem, viu o Padre Pio sentado no vagão. Surpreso, ele se aproximou para cumprimentá-lo e conversaram por alguns minutos. Mais tarde, ao visitar o convento de San Giovanni Rotondo, o bispo mencionou o encontro, mas ficou atônito ao saber que Padre Pio nunca havia saído do convento naquele dia. Há também relatos de sua bilocação para lugares distantes, como a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, onde um médico afirmou ter visto e conversado com Padre Pio em um hospital. O sacerdote teria oferecido palavras de conforto ao médico, que estava passando por uma crise espiritual. Mais tarde, o médico confirmou que Padre Pio estava na Itália no momento do encontro, o que reforçou a crença no fenômeno. Estes relatos foram investigados pela Igreja Católica durante o processo de canonização de Padre Pio. Embora não haja explicação científica para os eventos, muitos fiéis acreditam que sua bilocação era um dom divino, uma manifestação de sua santidade e proximidade com Deus. Para os céticos, os episódios podem ser explicados por confusões de identidade, exageros nas narrativas ou fenômenos psicológicos. O caso de São Padre Pio permanece um dos exemplos mais documentados e fascinantes de bilocação, servindo como um marco tanto para a fé quanto para o mistério. Sua história continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, alimentando debates sobre os limites da espiritualidade e da realidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério. O segundo caso amplamente conhecido deste tema é o de Maria de Ágreda, nascida em 1602 e falecida em 1665, também conhecido como a Dama Azul. Foi uma freira espanhola da Ordem da Imaculada Conceição, famosa por seus relatos de bilocação.
Ela é amplamente reconhecida por suas experiências místicas, especialmente por alegar que sua consciência era transportada para o Novo Mundo, enquanto permanecia fisicamente em clausura em seu convento na Espanha. Este fenômeno intrigante foi registrado em documentos históricos e religiosos, tornando-se um dos casos mais fascinantes de bilocação. Maria afirmou que durante estados de êxtase espiritual era transportada para o que hoje é o sudoeste dos Estados Unidos e o México, onde evangelizava tribos indígenas. Ela alegava que ensinava sobre o cristianismo e preparava os povos nativos para receberem os missionários que chegariam posteriormente. Curiosamente, missionários espanhóis que viajavam para essas regiões relataram que os indígenas já possuíam algum conhecimento básico sobre a fé cristã e descreviam a mulher como vestida de azul que lhes haviam ensinado. Os indígenas chamavam essa figura de Dama Azul, uma referência direta ao hábito azul usado pelas freiras da Ordem de Maria. Eles descreveram-na como uma mulher que parecia de forma repentina, falava sua língua nativa, algo que Maria nunca aprendeu, e desaparecia de maneira igualmente misteriosa. Esses relatos coincidiram com as descrições da própria Maria, que documentou suas experiências em cartas e confissões feitas a seus superiores religiosos. As autoridades eclesiásticas da época ficaram intrigadas com os relatos e conduziram investigações para verificar a autenticidade das alegações. Durante o interrogatório, Maria forneceu detalhes sobre as paisagens, costumes e práticas das tribos que nunca poderia ter conhecido por meios naturais, já que jamais deixou a Espanha. Esses detalhes foram confirmados pelos missionários que haviam visitado as mesmas regiões. Além disso, Maria de Ágreda era conhecida por sua profunda vida espiritual e por ter escrito o famoso livro Mística Cidade de Deus, uma obra de teologia mística que detalha suas visões e experiências religiosas. Seu dom de bilocação foi interpretado como um sinal de sua santidade e ela passou a ser venerada tanto na Espanha como no Novo Mundo. Para os céticos, o caso de Maria de Ágreda pode ser explicado como um exemplo de exagero narrativo ou de coincidências entre as histórias dos missionários e as descrições da freira. No entanto, para os fiéis, sua bilocação é uma evidência de um dom divino, um milagre que demonstra a intervenção direta de Deus em sua missão de evangelização. O caso de Maria de Ágreda continua sendo um dos relatos mais intrigantes de bilocação na história, reforçando a conexão entre espiritualidade e mistério. Sua figura permanece venerada e seu legado como a Dama Azul é lembrado tanto na Espanha quanto nas Américas. O terceiro caso que vamos abordar é o de Joseph Cupertino, nascido em 1603, falecido em 1663. Foi um místico italiano conhecido por seus dons extraordinários, incluindo levitação, bilocação e êxtases espirituais. Canonizado na Igreja Católica, ele é considerado o padroeiro dos estudantes e aviadores, mas sua fama também está ligada aos relatos de bilocação que continuam a intrigar historiadores e fiéis. Joseph nasceu em uma família humilde na cidade de Cupertino, na Itália, e desde jovem demonstrava uma espiritualidade profunda. Após superar dificuldades para ingressar na vida religiosa, ele se tornou sacerdote e passou a ser conhecido por suas experiências místicas. Relatos de bilocação começaram a surgir durante sua vida adulta, quando ele frequentemente estava em estados de êxtase durante orações ou celebrações religiosas. Um dos casos mais famosos de bilocação de Joseph de Cupertino ocorreu quando ele foi visto simultaneamente em duas cidades diferentes. Em uma ocasião, ele estava conduzindo uma missa em Cupertino, mas ao mesmo tempo foi avistado em Assis, a muitos quilômetros de distância, onde supostamente participou de outra cerimônia religiosa. Testemunhas de ambas as localidades afirmaram ter visto e interagido com Joseph, descrevendo sua presença de maneira detalhada e consciente. Outro relato intrigante envolve uma visita que Joseph teria feito a um amigo sacerdote em uma cidade distante. O sacerdote, surpreso com sua presença inesperada, afirmou que Joseph apareceu em sua casa, conversou com ele e depois desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, descobriu-se que Joseph nunca havia deixado o mosteiro onde residia naquele dia. Joseph de Cupertino também foi conhecido por sua habilidade de levitar durante momentos de intensa oração. Essas experiências frequentemente ocorriam na presença de outras pessoas, incluindo clérigos e fiéis, que relatavam vê-lo suspenso no ar. Embora a levitação seja um fenômeno diferente da bilocação, muitos acreditam que ambos estão relacionados à sua profunda conexão espiritual e ao seu estado de êxtase místico. A Igreja Católica reconheceu os fenômenos atribuídos a Joseph como milagres, e ele foi canonizado em 1767.
Para os devotos, sua bilocação é uma evidência de sua santidade e proximidade com Deus. Já para os céticos, esses relatos podem ser explicados como exageros narrativos ou interpretações errôneas de eventos comuns. O caso de Joseph de Cupertino permanece como um dos mais fascinantes na história dos santos católicos. Suas experiências místicas, incluindo a bilocação, continuam a inspirar debates sobre os limites da espiritualidade e a conexão entre o divino e o humano. Ele é lembrado não apenas por seus dons extraordinários, mas também por sua humildade e devoção, que marcaram profundamente a vida daqueles que o conheceram. Se esse mistério mexeu com você, deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Além desses casos religiosos, há relatos de bilocação em contextos paranormais. Alguns estudiosos de manifestações psíquicas sugerem que a bilocação pode ser explicada como uma forma de projeção astral, em que a consciência de uma pessoa se manifesta em outro lugar enquanto o corpo físico permanece imóvel. Essa teoria, no entanto, carece de comprovação científica e é amplamente contestada por especialistas. Embora os exemplos de bilocação sejam fascinantes, eles permanecem envoltos em controvérsias. Para os fiéis, são evidências de poderes divinos ou espirituais. Para os céticos, podem ser atribuídas a alucinações, confusões de identidade ou narrativas exageradas. Ainda assim, a recorrência desses relatos em diferentes épocas e culturas sugere que a bilocação é uma aparência que transcende explicações simplistas, desafiando nossa compreensão. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. O fenômeno de bilocação, exemplificado pelos casos de figuras como São Padre Pio, Maria de Ágreda e Joseph de Cupertino, continua a desafiar as fronteiras entre o espiritual e o material, questionando nossa compreensão do tempo, do espaço e da natureza humana. Para os fiéis, esses relatos não são apenas curiosidades místicas, mas evidências de uma conexão direta com o divino, uma manifestação de dons espirituais concedidos por Deus. A bilocação, assim como os outros fenômenos sobrenaturais, é vista como uma forma de transcendência, onde o indivíduo em êxtase espiritual ultrapassa os limites do corpo físico e é capaz de se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo. Esses episódios, repletos de detalhes e testemunhos, alimentam a fé e a devoção, reforçando a crença em milagres e na intervenção divina na vida cotidiana. Por outro lado, os céticos e estudiosos da área tentam buscar explicações mais racionais para esses fenômenos. Alguns apontam que a bilocação poderia ser um fenômeno psicológico ou até mesmo uma ilusão coletiva, alimentada por exageros ou interpretações errôneas de eventos comuns. A ciência, até o momento, não conseguiu fornecer uma explicação definitiva para a bilocação, deixando o fenômeno no campo do inexplicável e do misterioso. Independente da interpretação, os casos de bilocação continuam a ser um convite para refletirmos sobre a complexidade da experiência humana e a possibilidade de realidades além daquelas que podemos perceber com os nossos sentidos. Esses relatos, longe de serem apenas curiosidades, nos lembram de que há muito mais no universo que ainda escapa à nossa compreensão, seja no campo da espiritualidade, da ciência ou do desconhecido. Eles desafiam nossas noções de tempo e espaço, convidando-nos a explorar os limites do que é possível e do que é considerado real, abrindo espaço para uma busca mais profunda sobre os mistérios que permeiam a existência humana. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.